Bom dia, pessoal. Se a claridade estiver atrapalhando vocês me avisam, tá bom? Vou postar agora o convite nos grupos, tá? Pra gente dar início à nossa live. Que a gente tá fazendo um percurso dentro dos direitos sociais. Bom dia, Cláudio. Um abraço. Estamos tentando aos poucos construir com vocês uma forma de que vocês acessem os direitos sociais garantidos desde a Constituição de 88. Aí a gente vem construindo em conjunto aqui nas lives socioeducativos toda a construção desses direitos, tá? E uma forma de vocês acessá-los. A semana passada nós falamos sobre a Política Nacional de Assistência Social, né? Que foi escrita para assegurar os direitos de toda a população idosa a partir de 60 anos. Bom dia, você que entrou agora. Então, hoje a gente vai falar... não adianta eu falar dos direitos para vocês sem explicar qual é o órgão competente que está lá no seu bairro para você acessar esses direitos. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre o Estatuto. O Estatuto do Idoso, ele tem... Eu até escrevi aqui. Deixa eu ver quantos artigos tem o Estatuto do Idoso. É 118. Deixa eu só ter certeza aqui para não passar nada errado para vocês, tá? O Estatuto do Idoso tem 118 artigos. E aí eu tava analisando a melhor forma de passar para vocês, para que vocês possam conhecer os seus direitos, né? Que pra gente viver bem, a gente tem que ter conhecimento dos nossos direitos, não só direitos, né? Mas deveres também. É que as pessoas cobram muito da gente que a gente cumpra os nossos deveres, mas ninguém fala dos direitos, né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso processo de construção dos direitos sociais aqui no Brasil, tá? Fica melhor assim? Ou Cláudio, vê pra mim se tá melhor assim. Responde aí pra mim, por favor. Ou tá muito escuro? O que vocês acham? Melhor fechado ou melhor aberto? Ó. Então, já mandei o convite para todos os nossos amigos, né? Tá lá no Alô Melhor Idade 1 e 2 e no grupo específico dos atletas que vão representar o nosso município quando tenha os jogos regionais, jogos municipais da melhor idade. Então, voltemos nós lá, tá bom? Hoje falaremos sobre o Estatuto do Idoso. Como eu vinha dizendo, o Estatuto do Idoso tem 118 artigos. Então, para que todos possamos mentalizar, se apropriar desses direitos. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu falarei apenas
dos 4. É isso. Deixa eu ver aqui. Do primeiro título, que fala sobre as disposições preliminares, tá? Então, hoje, como foi pedido para mim em lives anteriores, iniciaremos a nossa live sobre o Estatuto do Idoso. Toda semana eu relembro que nós primeiro tivemos a Constituição Federal de 88, que fala sobre os princípios fundamentais do artigo 1 ao 4º da Constituição Federal. Aí do 5º ao 17 fala sobre direitos e garantias fundamentais. E do 6º ao 11 fala sobre direitos sociais. E aí que entra a primeira menção sobre o envelhecimento. Vamos pegar aqui a Constituição Federal, para que vocês possam entender que uma lei, ela não surge do nada. Para existir uma lei, tem que ter uma base, e a nossa base é a Constituição Federal. Então, no capítulo 2 da Constituição Federal, fala só sobre os direitos sociais. Apenas direitos sociais, tá? Eu vou apenas ler o artigo 6º da Constituição Federal, que faz menção a os direitos sociais. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa lei. Então, a Constituição Federal, ela apresenta para nós em um artigo os direitos sociais, tá? E aí depois vem explicando cada direito. Aí vamos nos ater à assistência social. Aí passamos da política da Constituição Federal, vamos para a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 1993, tá bom? Aqui no artigo 1, gente, eu peço para vocês, como que se diz? Um pouco de paciência. Se não entender, pergunta para mim novamente. Eu tentarei ser breve, por isso que eu vou separar essa live em tópicos, tá bom? A Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 1, fala assim: a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade não contributiva, ou seja, para você ser atendido na assistência social... Obrigada, dona Marisa Maria, muito obrigada. Então, para você ser atendido na Política Nacional de Assistência Social, você não precisa contribuir. Igual a aposentadoria que a gente contribui com a carteira assinada, quem tem a carteira assinada contribui mensalmente para quando for se aposentar, resgatar proporcional à sua contribuição. A assistência social, ela assegura o atendimento gratuito, tá bom? É política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais, mínimos. Realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Entendam que a assistência social veio para garantir as necessidades básicas. E onde eu vou procurar essas necessidades básicas? Onde eu posso, qual é o lugar que eu posso ir
para me informar se eu estou precisando de algum atendimento específico. É o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS, aí eu vou ler aqui ainda na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, antes de ir para explicar um pouco o que é o CRAS. As ações ofertadas no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e como base de organização, território. Preste atenção aqui que é muito importante. O Sistema Único de Assistência Social, ele é não contributivo, não precisa pagar para você ser atendido ou se beneficiar de algum programa, projeto, algum benefício que o CRAS tenha. Ele está no território. Ele precisa atender os territórios em maior vulnerabilidade social. Então, tem um CRAS na sua região, é para atender a população daquele bairro ou daqueles bairros de referência. Que muitas vezes um CRAS, ele atende 5 bairros, 6 bairros, 7 bairros. Isso vai depender da política de infraestrutura da gestão municipal. Então, se a nossa gestão que está lá atuante tem um viés social, ela vai criar formas para atender o público no território. Então, bom dia, dona Vera, bom dia, dona Grace. Dona Grace está mandando bom dia para todos vocês. Então, o CRAS, ele é referência de proteção social básica. Proteção social básica é um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade social e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, nós temos um equipamento no bairro, nós temos o Centro de Referência da Assistência Social. O que ele precisa ter lá dentro? Ele tem programas, projetos e serviços para atender essa população. E cada CRAS vai desenvolver programa, projetos, benefícios de acordo com a região, de acordo com a necessidade desse bairro. Então, não é porque o CRAS lá da amiga oferta palestras sobre determinado assunto que o meu CRAS precisa fazer a mesma coisa. Não, porque cada bairro tem uma necessidade específica e o CRAS precisa identificar essa necessidade específica para diminuir a vulnerabilidade social e o risco social. Vulnerabilidade social, nós precisamos desmistificar que não é financeiro. Tem gente que não vai no CRAS porque tem vergonha. Obrigada, dona Inês, estou aqui, isso. Obrigada. Tem gente que não vai no CRAS porque tem vergonha, acha que o CRAS é um equipamento que atende pobre. Você está equivocado. O CRAS é um lugar que nos propicia acessar os nossos direitos sociais. E vulnerabilidade social pode ser uma mulher vítima de violência doméstica. E para as mulheres vítimas de violência doméstica não tem nada a ver com dinheiro. As pessoas acham que os engravatados não batem, os empresários não batem, não grita, não xinga, não empurra e não tem nada a ver. Então o Centro de Referência da Assistência Social que está lá no seu bairro, ele vai trazer para você
Programas, tá dizendo aqui, ó. Programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidade e aquisições do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, você que mora perto de um bairro, você que tem um CRAS de referência para ser atendido, precisa participar das reuniões socioeducativas, precisa participar dos grupos para as mulheres, de geração de renda, precisa participar, que se fazem diversas atividades. Então, tem atividade para criança e adolescente. Criança e adolescente, vamos lá. Só porque o meu pai anda num carro Renegade, será que essa criança não pode ser vítima de violência doméstica? Olha o que aconteceu com o Henri. Olha o que aconteceu com o Joaquim. Olha o que aconteceu com a Kathleen. Então, várias crianças estão morrendo vítimas de violência doméstica. E tem o CRAS lá. Mas a pessoa tem vergonha de entrar no CRAS porque a vizinha vai olhar eu entrar no CRAS que vai achar que eu tô passando fome, ó o dedinho. O CRAS não é um centro de distribuição de cesta básica. Passou isso. Foi antes da Constituição, foi antes dos conselhos municipais, foi antes da construção dos CRAS, que existia essa política de assistencialismo dentro dos bairros, ainda existe. Infelizmente, nós ainda temos políticos antigos utilizando políticos novos, utilizando políticas antigas. Vocês não ouviram dizer que muitas pessoas venderam seus votos essa eleição passada? Isso é política antiga que políticos novos estão utilizando para estarem no poder novamente. Então, nós precisamos desconstruir isso. O voto é um direito que nós conseguimos. O voto é um direito de escolher quem vai estar lá me representando. Como que eu posso vender o meu voto se a pessoa é capaz de comprar o meu voto? Do que mais ela é capaz de fazer? Muito mais. E aí depois você não se surpreenda se essa pessoa que comprou o seu voto não estiver comprando outras coisas aí com dinheiro público. Então voltemos ao CRAS, tá bom? Então o CRAS é um centro de referência da assistência social que vai ofertar programas, projetos e benefícios da assistência social para aquele bairro ou para aqueles bairros de referência. Tudo isso eu estou fazendo para que vocês possam entender onde vocês têm que ir quando vocês passarem por alguma situação de violência, saberem de alguém que está em situação de violência, onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. O CRAS é o local, é a presença do Estado, é a presença do poder público para nos atender, para nos ouvir. E aqui em Itaquá eu quero divulgar para vocês também que temos a ouvidoria. Temos o telefone da ouvidoria e se você for em algum equipamento que não te atendeu bem, toda vez que você for numa OBS, toda vez que você for num equipamento público, anote o dia, o horário e o nome da pessoa. Sempre. Sempre. Dia, horário e nome da pessoa. Sempre. Por quê? Se você foi mal atendido, você liga na ouvidoria 4753-1108. Liga quantas vezes você achar necessário. Porque a ouvidoria, ela é um canal, a ouvidoria tem como objetivo ser um canal direto de comunicação entre os cidadãos e a prefeitura.
atuando na mediação de conflito entre público, interno e externo, que é esse que eu tô falando para vocês, e administração pública municipal, dando um caráter de individualidade como manifestações de forma como reclamação, solicitações, sugestões, elogios e denúncias sobre serviços mínimos prestado pela administração pública, sejam compilados e enviados como áreas competentes da administração pública. Você foi no equipamento público, pediu uma informação, se sentiu discriminado, se sentiu desfavorecido, pega o nome da pessoa, o dia e o horário, liga na ouvidoria. Ah, não aconteceu nada? Porque quando você liga da defensoria, você mantém o anonimato e a ouvidoria tem um prazo para te dar um retorno. Obrigada, dona Inês. A ouvidoria tem um prazo para te dar um retorno. Aí você foi no CRAS, foi mal atendido, queria informações sobre as atividades ofertadas pelo CRAS. Aí a pessoa perguntou qual era o seu salário, qual era a sua renda dentro de casa, para ver se você tinha direito. Tá errado. Tá errado. Aqui tá dizendo que a assistência social é não contributiva. É para pessoas em vulnerabilidade social. Então, você tem direito de participar de uma palestra sobre violação de direitos. Você tem direito de participar de uma palestra sobre emprego, sobre geração de renda. Ninguém pode dizer porque, o meu filho trabalha, o meu outro filho trabalha, mas tem 2 filhos desempregados, eu tô sem fazer nada, eu quero participar. Não, você não pode. Porque tem 2 filhos que trabalham, ninguém pode fazer isso com você. Se você foi num equipamento público e essa pessoa te discriminou, ligue na ouvidoria. Mas você liga com o dia, o horário e o nome da pessoa com quem você falou. Porque a ouvidoria tem um prazo para te dar um retorno daquela solicitação que você passou. Porque os equipamentos públicos no meu bairro são a presença de políticas públicas que a Constituição Federal diz que tem que ter. E como eu vou pegar uma informação, chego lá, a pessoa me trata mal, a pessoa me discrimina? Não pode ser. Nós não podemos ser vítima de nenhum tipo de discriminação. Então, eu peguei o número da ouvidoria para passar para vocês, para que vocês liguem na ouvidoria. Não adianta falar com o diretor, com isso, com aquilo, que ele vai resolver. Não, não resolve. Passa pano. A ouvidoria não passa pano para ninguém. A ouvidoria vai te ouvir, ela vai ligar para você depois que ela resolver o caso. Então, se você quer que o nosso município melhore, ligue na ouvidoria toda vez que você for mal atendido em um equipamento público, tá bom? O telefone é 4753-1108. Então, voltemos aqui. Então, o CRAS é o centro de referência. Obrigada. O CRAS é o centro de referência. Rosana Durões. Beijo. O CRAS é o centro de referência para você acessar os seus direitos sociais. Aí você chega lá, vai ser maltratada, vai ser discriminada, não aceita. Ligue na ouvidoria 4753-1108. Então vamos lá. Aqui ainda fala sobre o CRAS. O CRAS é a unidade pública municipal em base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à articulação do serviço socioassistencial
socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. As famílias. Então, o CRAS, ele tem que ofertar para a população. Se ele está naquele território, foi realizado um estudo e foi identificado alguma vulnerabilidade social. Então, ele tem que criar formas de atender essa população para diminuir a vulnerabilidade social. Esse é o papel do CRAS. Então, ele tem lá o projeto de geração de renda, ele tem lá a integração ao mercado de trabalho, ele tem o serviço de convivência para criança e adolescente, para a criança não ficar na rua quando sair da escola. Ele tem lá o serviço de convivência para o idoso, porque muitos idosos, quando se aposentam, entram em depressão, entram em isolamento. E aí ele cria o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para que esse idoso venha para o CRAS 2, 3 vezes por semana participar das atividades físicas, artesanato, dança, teatro. Então o CRAS é para isso. É para fazer você acessar os seus direitos. Direitos que foram escritos lá em 1988. Direitos que foram escritos lá em 1994 na Política Nacional do Idoso. Aí vem o Estatuto do Idoso. Agora a gente vai entrar no Estatuto do Idoso. Deixa eu ver se eu falei tudo sobre o CRAS. Só faltou uma coisinha aqui. Quem vai financiar, custear os projetos, programas e serviços ofertados no CRAS? Quem vai pagar? O Estado, é o ente, a União, que é federal, né, nacional, e o município. Eu vou falar só do município, tá? Compete aos municípios destinar recurso financeiro para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Então, o município tem que investir nesses programas, projetos e serviços de prevenção da vulnerabilidade social. Então, o CRAS é um equipamento que deve ofertar diversas atividades para que a população tenha conhecimento dos seus direitos, para que a população realize a integração. Se eu não tenho conhecimento, eu não sei o que está acontecendo, então eu não consigo acessar. Quando o CRAS vem e faz uma reunião socioeducativa, igual essa que eu estou fazendo com vocês, e passa para vocês os seus direitos no mercado de trabalho, no exemplo, ela está fazendo a sua integração. Se ela fala assim, vou lançar uma oficina para melhor idade de ensino digital, inclusão digital. Então, o que o CRAS está propiciando para você, melhor idade? Ele está criando um espaço para você aprender a buscar informações por meio das redes sociais, que é inclusão digital. Aí ela vai dar o curso de como entrar no Facebook, curso de como vai entrar no YouTube, curso de como vai fazer o WhatsApp, como mandar um vídeo, como mandar um áudio. Esse é um curso de inclusão digital. Como ligar o computador, como desligar o computador, como imprimir uma reportagem que você gostou. Então, isso é serviço que deve ser ofertado pelo CRAS. Inclusão digital. Para que vocês tenham acesso rápido às informações. Então, o CRAS ele tem que trazer para a população daquele bairro serviços e programas
que sanem a vulnerabilidade social. E a vulnerabilidade social entra não o dinheiro só, mas a informação. Muitas pessoas não têm informação e isso é uma expressão da vulnerabilidade social. É uma expressão de risco social. Não é só dinheiro, não é só violência doméstica, não é só violência sexual, não é só falta de emprego, não. Vulnerabilidade social é tudo aquilo que a gente deixa de acessar, muitas vezes por falta de conhecimento, tá bom? Então o CRAS veio para tornar possível o acesso aos programas, projetos e benefícios da assistência social. Então, se você tem um CRAS no seu bairro, vai lá saber quais são os programas, benefícios e projetos que estão com vagas abertas, que estão projetos que estão sendo ofertados para a melhor idade, criança e adolescente, e a idade entre 18 e 59 anos. Tem diversos programas, benefícios e projetos. É no CRAS que você inicia a sua construção socio-territorial, tá? O CRAS, ele tá lá para atender as necessidades do território. Ele não está lá para copiar o que o outro CRAS fez. Ele não está lá para copiar o que o CRAS do município vizinho fez. Ah, porque no vizinho da minha irmã tem isso e isso. Não é obrigatório. Os CRAS não têm como premissa ser iguais. Porque o CRAS é construído a partir das necessidades, a partir das demandas identificadas daquele território. Então, cada CRAS vai ter a sua cara. Cada CRAS vai trazer programas, projetos e serviços de acordo com a necessidade do bairro em que ele foi colocado, de acordo com a necessidade dos bairros que ele é referência. Tá bom? Então, o CRAS é a presença do Estado para te ouvir, para você acessar os seus direitos. Direitos que foram inscritos na Constituição Federal, na Política Nacional do Idoso, e agora a gente vai entrar no Estatuto do Idoso. Ficou claro, gente? Dá um joinha aí. Ficou claro que o CRAS é o lugar onde você precisa ir para acessar os seus direitos sociais? E quando você chegar no CRAS, você não vai conversar com todo mundo. Não. Você não vai falar sobre a sua vida para todo mundo. Você vai chegar no CRAS, você vai falar, olha, eu gostaria de conversar com a minha técnica de referência. O CRAS tem que ter uma técnica de referência para a melhor idade, assistente social e psicóloga, e o CRAS precisa ter uma técnica de referência para a melhor idade. Então, você não vai chegar e falar com a recepção, você não vai chegar e falar com o coordenador, porque o coordenador, ele muda. O seu CRAS, o seu técnico de referência diz na política social que não muda. Então, é sempre o mesmo assistente social, sempre o mesmo psicólogo que vai te atender, porque ele precisa dar continuidade na sua história. Se toda vez que a gente chegasse no CRAS, olha só que chato, toda vez que a gente chegasse no CRAS e tivesse uma pessoa diferente, a gente ia ter, suponhamos que a pessoa foi vítima de agressão do marido. Suponhamos, tá? Aí ela vai no CRAS, conta a história.
Aí agenda outro dia para ela voltar. Aí é outra pessoa. Ela vai ter que contar a mesma história. Isso gera sofrimento. Por isso que tem técnicos de referência na assistência social. Porque o técnico ele vai te conhecer. O técnico ele vai saber o que você vai estar passando. Perdão pela redundância. O técnico vai saber o seu sofrimento. E ele não vai fazer você lembrar do sofrimento. O técnico vai dar continuidade no atendimento de forma que você vai superar aquele sofrimento. Então, geralmente, tem uma dupla, assistente social e psicólogo. Porque nós temos direitos sociais para suprir a nossa necessidade básica, que é alimento, que é trabalho, que é renda, e temos as nossas necessidades emocionais, que são trabalhadas em conjuntos com o assistente social. Então, quando você for no CRAS e chegar lá, você fala: por gentileza, eu gostaria de falar com o técnico de referência da melhor idade. Ah, mas o que a senhora gostaria de falar? Não, eu gostaria de falar com o técnico de referência da melhor idade. É um assunto particular que eu já fui orientada que eu tenho que conversar ou com o assistente social ou com um psicólogo que atenda a melhor idade aqui no CRAS. Ah, não tem. Você poderia, por gentileza, me passar o seu nome? Porque é um direito meu eu ser atendida por esse técnico. Se não tem, eu vou procurar onde tem, e quando mandarem eu voltar aqui para o meu CRAS de referência, eu falo que eu vim, conversei com você e você disse que não tinha. Então, eu estou trazendo para vocês mecanismos para vocês acessar os seus direitos sociais, tá bom, gente? É um pouco pesado, né? São muitas informações, por isso que eu estou criando aquele processo bem lentamente para nós assimilarmos cada direito e quando for necessário, a gente sabe onde a gente tem que ir. Só mais uma coisinha, aqui na Lei Orgânica da Assistência Social, que fala assim, ó: entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos principais e diretrizes estabelecidos nesta lei. Ou seja, atividades continuadas. Não pode ser interrompida. Não pode. Mais uma vez nós ficamos, tudo bem que estamos em pandemia, mas as atividades no CRAS foram suspensas, continua o atendimento remoto, procura o seu CRAS de referência, liga, tá bom? Liga, diz o que você está precisando. O CRAS, ele faz visita se necessário for, é ele que acompanha a sua família, é ele que acompanha a sua casa, o técnico de assistência social e o técnico, o psicólogo, tá bom? Então, aí tem um serviço específico para você ser atendido dentro do CRAS, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Gente, esse integral é todas as áreas da família. Então, se uma adolescente ficou grávida, foi uma gravidez indesejada, ela não quer ficar com o bebê, ela vai lá no CRAS, o CRAS vai fazer o primeiro atendimento e ela vai passar por um acompanhamento para que essa criança entre de forma legal para adoção. Não é deixar a criança numa lixeira, não é deixar a criança na porta do vizinho, na porta de comércio, não. Isso é violação de direito da criança. Você não tem condições de manter essa criança, você está grávida, você não quer esse bebê, você tem o direito, mas você tem o dever
de assegurar para esse bebê condições dignas de nascimento. Não é largar em lixeiras. É tanto caso de atrocidade que a gente vê ultimamente que parece que as pessoas não têm conhecimento do que ela precisa fazer. Ah, eu não quero esse bebê, Rosana. O que eu devo fazer? Procura o CRAS do seu bairro. E lá, a técnica de referência de jovem, adolescente e criança vai te dar todas as coordenadas. Não precisa se culpar, mas também não jogue essa criança no lixo. Não jogue, porque às vezes os jovens ficam grávidos, as jovens, grávida de padrasto, não quer falar pra ninguém, tem vergonha. Ah, fiquei grávida do meu namorado, foi um erro, a gente não quer o bebê. Vai no CRAS, que o CRAS vai te orientar, você vai ser acompanhada todo o período de gestação. Faça o pré-natal direitinho, cumpra o seu dever de proteção a essa criança e o CRAS vai fazer o encaminhamento para você ter um acompanhamento. E quando você tiver o bebê, você vai estar segura para dar para adoção ou vai ter mudado de ideia, tá bom? Mas não jogue a criança no lixo. Não deixe perto de casa de ninguém. Tem muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Pessoas fazendo grandes maldades com crianças. Recém-nascido, 8 meses, 10 meses. Esses dias morreu um bebezinho de 11 meses. O Henri tinha 4 anos, a Kathleen tinha 6 anos. Então, quantas crianças morrem que a gente não fica sabendo? Então, se você conhece alguém que engravidou e não quer o bebê, não venda o seu filho. Vá para o CRAS e o CRAS vai te orientar. O CRAS é a porta do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Dentro do CRAS tem as seguridades mínimas, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Dentro da política de assistência social, nós temos algumas seguranças afiançadas. Nós temos que ter programas de geração de renda, convívio familiar e comunitário, desenvolvimento da autonomia, sobrevivência e riscos circunstanciais, temos que ter uma acolhida adequada. O que é acolhida, Rosana? Acolhida é quando você chega no CRAS, você é bem recebido. Você, quando vai para atendimento com a sua técnica de referência, ela tem que estar ali naquela sala só para atender você. Só para atender você. Não tem que abre e fecha a porta, não tem que estar em celular, não tem que atender telefone, não tem que atender outra pessoa, passar informação. Entrou na sala do seu técnico de referência, feche a porta. Porque ali é só você e o seu técnico. É um direito garantido por lei. Não é frescura. A sua história é sua história. Ela deve ser valorizada pelo outro que está ouvindo. Essa é a acolhida. É uma segurança afiançada. Ela é um direito seu de ser ouvido, de ser orientado sem pressa, sem correria. Então, sua assistente social vai falar para você assim, olha, eu estava saindo para o almoço. Você gostaria de me esperar? Eu volto em meia hora, 40 minutos. É melhor. Se você puder esperar. Se não puder, você fala, não, é rapidinho. Eu só quero falar uma coisa para a senhora. Aí você entra, fala e sai. Porque o assistente social tem fome, tem sede e tem vontade de ir no banheiro também, né? Eu costumo falar quando eu tô atendendo. A senhora pode esperar um momento, por gentileza, que eu vou ao banheiro? Por quê? Se eu tô com a bexiga cheia,
Eu não vou conseguir ouvir direitinho o que o idoso tem para me falar, o que o adolescente tem para me falar, o que o adulto tem para me falar. Então eu falo para ele, ó, só um minutinho, eu vou no banheiro e volto, já atendo a senhora. É mais... Ali eu tô dizendo que eu me preocupo com a sua história e eu quero estar 100% te ouvindo. Então, quando alguém falar, a senhora poderia aguardar um momentinho que eu vou no banheiro? Maravilha. Porque se a pessoa tá lá, eu tô com vontade de banheiro, ai, que chato. Aí ela não escuta o que você tá falando. Não dá total importância porque o corpo dela tá passando por uma necessidade. Então, a gente precisa compreender isso, tá bom? Então, hoje... Então, nós temos o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuadas, lembra continuada? Que não pode ser interrompida? No CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Então, o CRAS, ele vai atender a sua família naquele bairro. Ah, você mudou de bairro. Vai para outro CRAS, aviso técnico de referência. Chega lá e fala, olha, eu fui contemplada com um apartamento pela política de habitação e vou morar lá em outro município. Você poderia passar o meu caso para o CRAS que vai me atender? A técnica vai entrar em contato, vai mandar um relatório e você também pode pedir um relatório pormenorizado para passar para essa nova técnica que vai te atender. É um direito seu, é um direito nosso, que veio da Constituição Federal, Lei Orgânica de Assistência Social, criou a Política Nacional do Idoso e o Estatuto. Já é 15 para meio-dia, semana que vem a gente entra no Estatuto, tá bom? Então eu falei... Constituição Federal, Lei Orgânica da Assistência Social, que cria o CRAS, que cria os programas, benefícios e serviços socioassistenciais na assistência social para atender o público no território. O CRAS, ele precisa estar num lugar que apresenta vulnerabilidades sociais. E trabalhar para que as famílias não rompam esses vínculos, para trabalhar na prevenção da família. Então, no CRAS vai ter palestras sobre doenças transmissíveis, no CRAS vai ter palestras sobre violência doméstica, no CRAS vai ter palestras sobre drogas, no CRAS vai ter palestras sobre prevenção. Então, no CRAS, é o Estado junto com você. É o poder público junto com você. E mais uma vez eu faço o apelo aqui. Quando você for em um equipamento público e esse equipamento público não te tratar com respeito e dignidade, ligue na ouvidoria de Itaquá. Se você mora em Itaquá. Se você não mora em Itaquá, procure a ouvidoria do seu município. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, porque muitas pessoas não têm conhecimento. Então, eu quero finalizar e agradecer a presença de todos vocês. E dizer que a gente já está na idade de 63 anos para vacinar, tá? 63 anos, ó, começa amanhã, hoje, dia 29. Todas as UBSs estão vacinando os idosos com 63 anos.
E agora é com horário marcado, tá? Vou colocar lá no grupo do Alô Milharidade. Se você não estiver no grupo, você me chama aqui no Message que eu vou conversar com você. E você que teve Covid, me chama no PV para eu conversar com você, saber se eu posso ajudar em alguma coisa, tá bom? Teve uma pessoa que falou que teve Covid e depois a gente conversa no PV. Então, a vacinação é 63 anos, tá bom? Agende o seu horário, porque eles estão dando prioridade aos horários agendados e aqueles que não agendam o seu horário demora mais para ser atendido, tá bom? Gente, beijo, amei estar com vocês, amei passar para vocês essas informações. Se tiverem alguma ideia de palestra, pode passar para mim, que eu vou me preparar para passar a informação para vocês, tá? Beijo! Se cuidem!